Oi, meu nome é Stephanie e hoje eu vou falar sobre o último livro que eu li, Venenos de Deus, Remédios do Diabo, do Mia Couto. Bom, desde que eu comecei a ler Mia Couto, eu fiquei apaixonada pela escrita dele, pelos livros dele, pelo jeito que ele faz, ele escreve as histórias como, assim, e também pelos enredos, assim, instigantes. Essa questão do realismo mágico também eu acho demais, assim, gosto bastante. Então eu já esperava que eu fosse gostar desse livro. Eu vou falar um pouco dele, assim, e minhas impressões, tá? Vou falar um pouco sobre a história. Outra coisa que eu queria falar é que essas capas da Companhia da Letras, que a Companhia da Letras faz para os livros do Miyakoto, são capas muito bonitas. E assim, dá uma impressão de que tem uma textura, não tem, mas assim, dá uma impressão de que é tipo um tecido. São capas assim, muito bonitas, sempre com elementos da história, bem interessante. Eu li esse livro acho que em 4 dias, porque os livros, né, do Miyakoto, assim, eles não são muito longos. Tem 188 páginas, mas a diagramação dele é boa, assim, ele tem letras grandes, assim, bastante espaçamento, capítulos curtos. É um livro que você lê tranquilamente até em menos do que 4 dias. Até porque você não consegue parar de ler. Vou falar um pouco sobre a história. O, o livro conta a história do médico português Sidônio da Rosa. Ele vem à Vila Cacimba, em Moçambique, para cuidar de um surto de meningite que está ocorrendo ali na cidade. Mas o real motivo para ele vir a Moçambique é para encontrar a Deolinda, uma moça que ele conheceu quando eles estavam em Portugal, uma moça moçambicana, e eles se apaixonaram, tiveram um relacionamento breve e meio que se perderam, não sabem mais um do outro, e ele sabia onde ela morava e vai até Vila Cacimba, em Moçambique, para encontrar ela. Então esse é o real motivo para ele voltar, né, e para ele ir trabalhar em Vila Cacimba. Só que chegando lá, ele vai na casa do Sozinho, sobrenome do pai dela e da mãe dela, Bartolomeu e Munda Sozinho, e ela não está lá. Eles falam que ela está fazendo um curso e ele começa a achar isso assim estranho, assim, tipo, porque eles estão se desencontrando, ele acha que tem alguma coisa, e ele fica assim, então, indo cuidar do Bartolomeu, né, o pai da amada dele, e porque ele está muito doente. Até o administrador da cidade tem uma rixa com o Bartolomeu, a Sua Excelência. Ele é chamado só de Sua Excelência, administrador, não é dado o nome dele. Ele até fala pro médico, repreende o médico e fala que por que ele vai tanto na casa dos sozinhos, tipo, ele não é o único doente que tem muito mais gente doente, ele dá uma atenção especial, mas ele continua indo lá porque ele quer descobrir mais coisas a respeito, né, do paradeiro da Deolinda. E a gente conhece também um pouco da história do pai da Deolinda, Bartolomeu. Sabe que quando ele tinha 22 anos, ele foi trabalhar em um navio, e era um navio que só tinha brancos, ele era o único negro, ele foi chamado para ser mecânico. Então ele tem muita nostalgia a respeito desse tempo em que ele foi marinheiro, e ele sente muita saudade dos tempos coloniais, tanto que às vezes ele hasteia a bandeira dos tempos coloniais. Isso deixa o rival dele, Sua Excelência, assim, muito irritado, né, tipo, porque querer voltar para os tempos coloniais, né, depois de tudo que ele conquistou. Isso é uma nostalgia que ele tem, né, da juventude dele. Só que, assim, a dona Munda, ela pede por uma certa altura, assim, pro Sidônio, pro médico Sidônio, para ele, se ele dá um remédio, que seria, assim, um veneno, para matar o marido dela, o Bartolomeu, porque ele tá sofrendo muito. Então seria, assim, para acabar com o sofrimento dele, um remédio diabólico. Seria, mas na verdade ia ser uma coisa para ele descansar. Mas ele acha isso muito estranho. E ele, logicamente, não dá. E ele vai aos poucos descobrindo, assim, uma rede de mentiras, assim, na família da Deolinda, assim, tipo, que tem muita coisa por trás, que ela realmente sumiu. Eles podem estar mentindo que ela esteja fazendo certo curso em tal lugar. Então ele acaba descobrindo muita coisa e falando com muita gente. Só que assim, ele vai fala com o Bartolomeu, com a Sua Excelência,
e com a mulher do Bartolomeu, a dona Munda, e um vai desmente a mentira, o que o outro contou, e conta outra mentira, ele não sabe quem está falando a verdade. E fica assim, essa confusão, porque o que tá acontecendo, né? Tipo, e muitas coisas assim, bem perturbadoras, assim, né? Que mas como um desmente o outro, ele não sabe quem tá falando, fica bem complicado. E tem esse trocadilho do título aqui, Venenos de Deus, Remédios do Diabo, porque aqui o livro meio que o livro quer mostrar, assim, a história quer mostrar que às vezes a verdade pode ser um veneno, pode ser assim, tipo, uma coisa que não vai favorecer, não vai acrescentar, só vai trazer mais sofrimento, e a mentira um remédio do diabo. Por isso que talvez eles, ao meu ver, assim, eles, né, falseiam as histórias, né, para dar novas cores, para negar o passado, para poder continuar vivendo também, né. E eu tinha no início, quando eu terminei de ler, eu me incomodei um pouco, porque eu pensei que a história ficou muito inconclusiva, porque, sem dar spoiler, mas a história, assim, ela não esclarece, assim, exatamente o que estava acontecendo. Mas daí depois eu pensei e vi que essa é a premissa do livro, até no título, né? É justamente a gente não saber o que está acontecendo, porque as pessoas, assim, tentam dar novas cores através dessas histórias, tipo, tentam, assim, é uma maneira, assim, de sair do sofrimento, não é essa palavra, mas assim, eu entendi que ele quis, por isso, porque eu entendi que não, a história da Deolinda não ficou esclarecida, eu espero que não seja um spoiler, mas assim, eu entendi que essa que era a intenção do livro. Eu pensei, ficou inconclusivo, não gosto muito de livro inconclusivo, mas eu pensei assim, não, essa é a premissa do livro, até no título tem o trocadilho, então a gente não vai saber exatamente o que acontece, mas tem assim a chance do Sidônio assim começar de novo. Talvez eu esteja falando demais, mas eu acho que não estraga a leitura, assim, esse spoiler talvez não estraga a experiência de leitura, porque o livro é um livro assim, é um livro único, assim, tipo, e tem umas frases assim muito interessantes, assim, então tipo, parece que não tem um final, como falar sem contar, porque não esclarece exatamente o que acontece, mas você acaba compreendendo, né, que foi com esse intuito mesmo. Mia Couto escreveu esse livro. Mas eu gostei muito desse livro, tipo, sempre tem frases, assim, eu anoto muita coisa, eu anoto não, eu grifo com caneta marcadora, aqui marquei algumas coisas que eu gostaria de falar até. Tipo, temos a respeito dessa questão da religiosidade também, que cita aqui no título. O Bartolomeu, ele não é assim exatamente religioso como a mulher dele. Tem até uma parte aqui que é engraçada, que ele fala: não é que eu recuse a oração, eu aproveito para rezar enquanto durmo. Brinque, brinque, depois no juízo final, quero ver o que vai responder. Para mim, o juízo final é todos os dias. Vá tomar seus medicamentos. Quer saber? Deitei esses medicamentos todos na sanita. Está maluco? Depois queixe-se que morreu. Então, tipo, tem essas quebras humorísticas, assim, que tem nos livros dele, que estão muito interessante. Toda coisa que ele fala, assim, que é uma coisa, né, que tem a ver com o título, que é: se Deus não ajuda... Eu não vou falar porque eu não me lembro. Eu não me lembro bem, então nem vou falar, senão eu vou acabar falando errado. Mas tem, assim, umas frases bem interessantes. Tipo, essa frase que eu marquei aqui, que é cheio de frases, assim, que pra marcar. O meu medo não, que o Bartolomeu fala, o meu medo não é de morrer. O meu medo é ter de nascer de novo. Assim, bem interessante. Ele é um livro, todos os livros dele são muito poéticos, né? Vou falar mais uma frase, porque eu não vou falar, não marquei um monte de coisa, mas deixei para falar as que eu achei mais interessante. Sonhar é um modo de mentir a vida, uma vingança contra um destino que é sempre tardio e pouco. Nossa, é demais, né? Assim, frases realmente para pensar. Achei aquela frase que eu ia falar sobre isso, que ele fala: e se Deus não nos ajuda, como recusar auxílio do diabo? Então ele sempre tem essa ambiguidade, assim, né? Ele não é tão religioso quanto a mulher dele. Com relação, assim, à literatura fantástica,
Ela aparece sim aqui em diversas vezes, mas a que sim que eu achei mais assim, interessante de mencionar é a Dona Munda recolhe uma flor para botar num vasinho na casa dela, é uma flor que nasceu no cemitério dos alemães, que tinha uns alemães enterrados lá. E daí, como a flor, ela colheu do cemitério, a flor se transforma em uma mão humana. Daí, no dia seguinte, assim, a mão já tá, assim, pingando sangue, tem uma água rosa já no fundo. E ela fala, nossa, logo já cresce um corpo inteiro aí, né? Tipo, então, tem essa questão do realismo fantástico que eu acho muito interessante, tipo assim, uma coisa bem típica dos livros do Mia. E eu tinha marcado mais alguma coisa pra falar. Deixa eu ver. Que eu devia ter marcado, né? Ah, tem outra frase legal que não era que eu ia falar, mas aqui eu já achei, olhando aqui, que o Bartolomeu fala assim que ele não gostaria de morrer sem desmaiar, uma vez que ele nunca desmaiou na vida, né? Que ele queria saber como é desmaiar. E, bom, eu gostei do livro, né, depois da estranheza que me deu, assim, no final, assim, tal, eu compreendi o que o autor queria. Espero que vocês também leiam esse livro e consigam apreciar, assim, entender também, porque é um livro, outro livro imperdível do Miyakoto. Vou mostrar agora o que eu tô lendo, que eu vou ler, começar a ler agora. Uma aprendizagem, ou o livro dos prazeres, da Clarice Lispector. Bom, então, tchau!